Com assunto bom para o pessoal de casa comentar com a gente, porque o governo do estado está trocando mais de 250 radares que operam nas rodovias estaduais do interior. Os equipamentos estão sendo reinstalados em pontos das regiões Norte, Noroeste, Serrana, Metropolitana e dos Lagos. Primeiro, então, vamos chamar agora a Letícia Antunes. Ela está pela rodovia, uma das rodovias que está passando aí por essas reinstalações. Vamos falar com ela. Boa tarde, Letícia Antunes. Como é que está esse trabalho, esse andamento por aí? Oi, Fabi, boa tarde para você e para todos que estão nos assistindo. Eu estou na RJ 216, a estrada que liga Campos ao Farol de São Tomé, e até agora 4 radares novos já foram instalados ao longo da rodovia. 2 foram instalados em Goitacazes, em áreas que tem travessia de pedestre, e também 2 em Santo Amaro, um deles em uma curva perigosa que é conhecida por ter muitos acidentes. E tem mais radares sendo instalados ao longo aí das rodovias. Tem radares instalados na 186, que é a estrada que liga Itaperu, na Bom Jesus do Itabapuana, que são 13 radares. E tem radar instalado também na Campos São Fidélis. Na Campos São Fidélis, um radar foi instalado, é RJ 158. E como eu falei, 13 radares instalados na rodovia 186 e 4 radares na RJ 216, onde eu estou nesse momento. Eu estou aqui no posto da Polícia Rodoviária Estadual, estou ao lado do Major Frederico, comandante do BPRV, e ele vai explicar para a gente, eles têm uma parceria com o DR, como que são escolhidos esses pontos para fazer a instalação desses radares. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nosso objetivo é salvaguardar vidas e bem como o bem material do cidadão. Para isso, vislumbramos locais de travessia de pedestre, também a proximidade de curvas que fossem perigosas. É fundamental, né, a instalação desses radares para o trabalho de vocês também, porque a alta velocidade, né, sempre termina em acidentes, é uma das principais causas de acidentes. Principalmente porque o acidente que mais ocorre na região norte-noroeste fluminense é o tombamento, o capotamento como autolesão, ou seja, é quando o condutor se acidenta sozinho. O senhor estava me explicando que é muito grande a área de atuação do BPRV. Então, quando tem esse radar que tenta inibir a atuação desses motoristas, que muitas vezes são inconsequentes, ajuda também na ação de vocês, né? São 2.100 quilômetros de malha rodoviária na região norte-noroeste fluminense, de um total de 6.000 em todo o estado. Portanto, a 4ª Companhia é responsável por 1/3 de toda a malha rodoviária do estado, em 35 rodovias estaduais. Tá certo, Major, muito obrigado pela sua entrevista. Então, gente, aqui na RJ 216, 4 radares novos já estão funcionando. Eu volto com você, Fabi. Importante saber isso, né, Letícia? Obrigada, viu? Vamos seguir o nosso giro pelas nossas regiões. 8 rodovias estaduais cortam as regiões dos Lagos e Metropolitana. E a Laila Lack percorreu algumas delas nos últimos dias. Ela tem as informações aqui pra gente, né, Laila? Boa tarde pra você. Oi, Fabi, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui da RJ 106 em São Pedro da Aldeia. Ali, olha só, tem o radar, ele tá piscando, mas no visor não mostra a velocidade. Aí fica a dúvida do motorista se ele tá ou não funcionando. Aliás, essa é a pergunta que a gente mais escuta nas ruas desde que os novos radares foram instalados. A gente tem aí para vocês uma arte que a gente vai rodar com o número de radares nas rodovias estaduais que cortam a região dos Lagos e a região metropolitana. Só aqui na RJ 106, por exemplo, são 82, na RJ 140, 16. E o Instituto de Pesos e Medidas atualizou para a gente quantos desses novos radares foram verificados. Em São Pedro da Aldeia, aqui em São Pedro da Aldeia, foram 5 radares. O Walter Silva, que é especialista de trânsito, está aqui com a gente. Walter, a minha pergunta é, o que isso significa? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Isso aí significa que os motoristas agora têm que tomar cuidado, respeitar a velocidade, que diminuiu, que antigamente era a velocidade de 60 km por hora, agora você está vendo pelo próprio display, está avisando ali 50, mas isso aí está em questão educativa, né? A gente vai perceber ainda se o motorista vai fazer o seu comportamento para no futuro, quando o radar estiver realmente em pleno funcionamento, a gente não sabe qual que estão realmente funcionando, né? E aí a gente vai ter o cuidado já, o motorista perceber a velocidade que ele tem que desenvolver na via. Qual a importância dessa avaliação do IPEM? É importante porque ela vai fazer a aferição para dar a proteção ao condutor, que aquela velocidade que foi aferida ali, medida pelo seu veículo, é realmente
correta, porque ele faz peso e medida a cada 12 meses, tem que fazer a aferição desses equipamentos que foram colocados nas rodovias. A gente tem algumas imagens que mostram radares na RJ 140 em São Pedro da Aldeia e também na Avenida América Central em Cabo Frio, em que esses displays não estão funcionando. E aí o motorista fica nessa dúvida, que às vezes o display é um indicativo de que o radar está com tudo ok. O que o motorista deve pensar, hein, Walter, nessa hora? Ele deve pensar ali, mesmo que o radar não tenha, o equipamento não esteja funcionando o seu display, que é a lei, né, a resolução 396 de 2011, permite que o radar tem que ficar visível ao motorista e o display tem que estar funcionando. Então, já respeitam, né? Vai ficar aquela dúvida, está funcionando ou não está, já começa a educar o motorista a partir dessa data que o equipamento foi instalado. Por falar em radar visível, a gente tem uma outra imagem de um radar no Baixo Grande, na RJ 140, totalmente escondido atrás da árvore. Pode isso? Não. O equipamento tem que estar visível ao condutor para ele poder saber, depois que ele passar aquele equipamento, ele vai desenvolver a velocidade da via. Então, até a torre do equipamento, ele sabe que tem que transitar naquela velocidade aonde o display está determinando. Passou o equipamento, ele vai desenvolver a velocidade da via. Então, por isso, o equipamento tem que estar visível para o condutor, para ele saber se ele está dentro do padrão de velocidade ou não. Muito obrigada pelas informações. A boa notícia é que eu fiquei sabendo que alguns galhos foram retirados dessa árvore e aí facilita para o motorista. Fabi? Então tá, Laila, porque pegadinha para o motorista também não dá, né? A cobrança tem que ser justa. Obrigada pelas informações. Em muitas rodovias que ligam as cidades da Serra e levam os serranos às regiões metropolitanas, estão passando por esse pente fino também do Departamento de Estradas de Rodagem. E agora a gente vai chamar ele, o Felipe Basílio, que tem as informações de onde é que os motoristas têm que ficar ligados nesses pontos da Serra, Felipe. Mais conhecido entre os íntimos como Baza, vou me apropriando aqui também. Oi, Fabi, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, a atenção tem que ser redobrada aqui por quem passa na RJ 130, a estrada que liga Teresópolis a Nova Friburgo. Só nessa rodovia são 11 radares instalados em cerca de 70 quilômetros. 6 deles em Nova Friburgo e 5 em Teresópolis, a maior parte deles com limite de velocidade de 50 km por hora. Ainda aqui em Nova Friburgo, está prevista a substituição de um radar também na RJ 150. Essa estrada que liga o centro de Nova Friburgo ao distrito de Amparo. Mas não é só aqui que vai ter essa substituição, não. Há previsão também de substituição de radares, de 25 radares na RJ 116 entre Cachoeiras de Macacu e Aperibé, um trecho muito extenso, de 4 radares na RJ 122, a estrada que liga Cachoeiras de Macacu a Guapimirim, também um radar na RJ 148, estrada que liga Friburgo a Sumidouro, um radar na RJ 172 em São Sebastião do Alto e mais um radar na RJ 174 em Trajano de Moraes. Então, muita atenção dos motoristas que passarem por essas rodovias. Volto com você, Fabiana. São muitos pontos, né, Felipe? Obrigada, viu? Vamos seguir. Ainda sobre os radares, mas agora nas rodovias federais, só para completar essa rodada de radares, o governo suspendeu a instalação e a substituição de radares nas rodovias federais. A suspensão de novos radares vale para as estradas federais administradas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. São 66.700 quilômetros de rodovias.